Semana começa com greve dos servidores da Universidade Federal de Santa Catarina, categoria que era reajuste salarial de quase 20%. Crescem os serviços por assinatura para além das linhas de celular e do streaming. Inflação fecha março com alta acumulada nos últimos 12 meses de 11%, segundo o ESAG e o DESC. Fim de semana é marcado por mortes nas rodovias federais de Santa Catarina. E veja também, no esporte, a festa do Brusque, campeão estadual de futebol depois de 30 anos. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite e uma excelente semana para você. O Band Cidade começa nesta segunda-feira com a greve dos servidores da Universidade Federal de Santa Catarina. A paralisação ocorre no dia em que foram retomadas as aulas presenciais na instituição. A greve dos servidores técnico-administrativos em educação da Universidade Federal de Santa Catarina foi deflagrada na última quarta-feira. De acordo com o sindicato que representa a categoria, além do aumento no preço da refeição no campus da UFSC, entre as reivindicações está a reposição salarial de 19,99%. Os salários dos trabalhadores não são reajustados há mais de 6 anos. É uma reposição de 7 anos de inflação acumulada. Nosso último reajuste foi em 2015. Então nós estamos há 7 anos aí acumulando essas perdas inflacionárias com o nosso salário congelado, né? E considerando aí todo esse aumento do custo de vida, não só aqui em Florianópolis, mas no estado inteiro, no Brasil como um todo, né? Aluguel caro para morar aqui na Trindade, uma família não consegue mais morar aqui na Trindade, né? Porque aqui já está R$ 2.500 o valor de um aluguel. A categoria que aderiu à greve abrange cerca de 3 mil servidores. Pelo menos metade do efetivo é de enfermeiros e médicos que atuam no hospital universitário em Florianópolis. A coordenadora de comunicação do sindicato garante que as atividades do hospital universitário em Florianópolis não vão ser paralisadas. Nossa principal preocupação é com os usuários, seja os usuários do hospital universitário, seja os estudantes daqui da universidade, né? Então, o hospital universitário vai continuar mantendo os atendimentos e qualquer alteração, qualquer mudança, a gente vai divulgar para a população. Em nota, a reitoria da UFSC garantiu que, apesar da greve, o planejamento de retorno do calendário acadêmico, marcado para o dia 18 de abril, está mantido. Para falar deste assunto comigo aqui no Band Cidade, Roberto Azevedo. Tudo bem, Roberto? Boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Falei no começo da reportagem que as aulas começavam hoje, mas começam dia 18 de abril, não é? E essa questão toda da greve só não é mais complicada porque não vai impedir esse reinício dia 18, não é? Mas é que tem um contexto político. Nós estamos no ano eleitoral. No ano eleitoral, governos não podem conceder aumentos salariais, a não ser reposições que estejam no orçamento. Estas não estão. Então, quer dizer, é uma pressão política e ideológica. É evidente isso. O que pesa contra a Universidade Federal é que nos 2 anos da pandemia, ela teve muito pouco atendimento à comunidade estudantil. E agora, ela garante que não vai prejudicar o calendário? A gente fica em dúvida. Mas essa dúvida tem que ser substituída por proação. Que bom que o hospital universitário vai continuar cumprindo o seu papel importantíssimo. Aliás, é uma instituição que merece todos os elogios e cumprimentos antes mesmo da pandemia existir, porque presta realmente um serviço importante para a comunidade. Mas o técnico, administrativo, de educação, estar pleiteando o salário não é o problema. O problema é o momento. É um momento que cheira a outros interesses. Interesses, como eu disse, que podem se confundir com os eleitorais. Num ano em que reajustes de salário para o serviço público estão sob a mira do Tribunal de Contas da União, maior fiscalizador das ações da União. Se for um embate apenas contra o governo federal, atinge toda a comunidade acadêmica. Aí não é interessante. Vamos ver se a coisa se soluciona de uma maneira que não haja prejuízo para a comunidade acadêmica e também para aqueles que utilizam os serviços do hospital universitário. Daqui a pouco eu volto com mais comentário aqui no Band Cidade. Ok, Roberto, uma homenagem hoje no Hospital Regional de Rio do Sul, no Alto Vale, marcou o fechamento de atividades da UTI Covid na unidade. Um reconhecimento, claro, a quem atuou na linha de frente do combate à doença. Para homenagear toda a equipe do hospital que atuou na linha de frente no combate à pandemia, foi realizada uma cerimônia nesta manhã. O ato marcou o fechamento da UTI Covid, que foi aberta em julho de 2020 e encerrou as atividades na quinta-feira, dia 31.
Para os profissionais de saúde, foi o fim de um período dramático, de plantões intensos e de uma jornada exaustiva. Foi um período assim, que acredito que nenhum de nós esperava viver, esperava passar. A gente sai assim com a sensação do dever cumprido. Para a gente simboliza um dia de superação. Só quem passou esses quase 2 anos aqui dentro, atendendo o paciente Covid, vivenciando muito momento de tristeza. Então esse é um momento de muita alegria, muita gratidão. Que é um momento de vitória, né, e de agradecimento. Agradecimento a cada uma das pessoas que dedicou parte do seu tempo para que tudo isso pudesse acontecer. A instituição que não mediu esforços, né, para ter uma estrutura com equipamentos, com medicamentos, com pessoas. Os pouco mais de 1.300 pacientes que deram entrada aqui no Hospital Regional com Covid-19, 314 foram atendidos na UTI. Desses, cerca de 150 tiveram alta, assim como o Janir, mas outros 165 não tiveram a mesma sorte e acabaram falecendo. Durante a cerimônia, foi solta uma pomba branca como forma de simbolizar o renascimento de quem venceu a doença. Para os profissionais de saúde e para quem superou a Covid, a pandemia foi um divisor de águas, um período que vai ficar marcado na vida de cada um. Depois dessa experiência toda, a gente acaba dando muito mais valor à vida, né? É uma oportunidade que a gente pôde ter, uma graça divina de poder estar aqui. Então, com certeza, é uma nova vida, uma vida diferente. Ainda na saúde, começaram hoje em todo o estado as campanhas de vacinação contra a gripe e o sarampo. O dia D de vacinação está previsto para 30 de abril nas duas campanhas. Para a gripe, a meta do governo do estado é vacinar 90% dos 2.663.000 pessoas que pertencem aos chamados grupos prioritários. Vale lembrar que a meta do ano passado não foi alcançada. A cobertura ficou em 70,6%. A vacina que vai ser aplicada neste ano é a trivalente, produzida pelo Instituto Butantan, e protege contra os 3 subtipos do vírus influenza de maior recorrência, H3N2, H1N1 e B. Este ano vão ser 2 etapas. A primeira até o dia 30 de abril para idosos com mais de 60 anos e trabalhadores da saúde. A segunda etapa entre 2 de maio e 3 de junho para os demais grupos prioritários. Crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes e puérperas, indígenas, professores, pessoas com comorbidades e deficiência física permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo e portuários, forças de segurança e sistema prisional e adolescentes com medidas socioeducativas. No caso do sarampo, a campanha vai vacinar cerca de 660.000 pessoas, entre crianças de 6 meses a 4 anos de idade e trabalhadores da saúde. A meta é vacinar 95% do público-alvo das 2 categorias. A primeira etapa vai até o dia 30 de abril para trabalhadores da saúde e a segunda de 2 de maio a 3 de junho para as crianças. No caso das crianças, tanto para a gripe quanto para o sarampo, a recomendação das autoridades de saúde é que as doses para essas doenças não sejam aplicadas juntamente com a vacina da Covid-19. Para adultos e adolescentes a partir de 12 anos de idade, não é necessário aguardar um intervalo de 15 dias. E foi confirmada a primeira morte por dengue em Chapecó, no oeste do estado. A vítima é um homem de 73 anos que morreu no dia 23 de março no Hospital Regional do Oeste. O resultado foi divulgado hoje após uma análise feita pelo Laboratório Central de Saúde Pública, o LACEN, em Florianópolis. Outras 2 mortes foram confirmadas em Xanxerê, um homem de 51 anos de idade, e em Abelardo Luz, um homem de 74 anos, as 2 cidades também no oeste catarinense. As demais mortes já confirmadas ocorreram em Criciúma, Ceará, Itá e Romelândia. Logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Vamos saber os destaques da edição de hoje com a Paloma Totti? Confira aí. Olá, vamos aos destaques do Jornal da Band desta segunda-feira. Busca por desaparecidos em deslizamentos de terra prossegue no litoral do estado do Rio. Remédios subiram de preço no fim de semana e a gente mostra como pagar mais barato e até conseguir de graça. Uma festa que tem hora para acabar. Palmeiras e Atlético Mineiro comemoram estaduais, mas já tem Libertadores pela frente. Isso e muito mais daqui a pouquinho, 7h20. Espero vocês. Os serviços por assinatura têm se tornado cada vez mais frequentes no dia a dia da população. A novidade é que agora essa modalidade vai além dos contratos na telefonia ou dos serviços de streaming. Veja na reportagem. Você já pensou em usar um carro, um apartamento ou, quem sabe, um celular, sem precisar comprar esses produtos? Nos últimos anos, os serviços de aluguel por assinatura têm ganhado força e se espalhado em todo o mundo. Hoje em dia, é possível fazer a assinatura de um apartamento, por exemplo.
As pessoas não querem mais ficar morando a vida inteira no mesmo lugar. Através de um aplicativo, ele encontra ali todas as ferramentas para ele poder fazer essa locação. Então ele não precisa de fiador, ele não precisa passar por uma imobiliária, ele mesmo consegue fazer a locação de tudo e consegue inclusive escolher, né, se ele vai querer fazer uma locação de curta temporada ou de uma longa temporada. Ele consegue ficar um dia, consegue ficar 6 meses, consegue ficar 1 ano. A Natália já utilizou esse tipo de serviço 2 vezes. Ela levou em conta a segurança e a praticidade. Essencial ali, o que faz a diferença é principalmente tu conseguir alugar pela internet de uma forma muito fácil. E além disso, aquela vantagem do condomínio, a estrutura do condomínio, e não ter tanta burocracia. Eu acho que isso é bem fundamental. No caso dos apartamentos, essa modalidade serve também para quem é investidor. A gente consegue trazer uma performance melhor para o prédio, consegue rentabilizar melhor para o investidor. E o investidor tem todas as facilidades, ele não precisa fazer check-in, check-out, ele não precisa fazer a administração das contas dele, pagamento de IPTU, de condomínio, e ele também tem a facilidade de manutenção, então ele se preocupa somente em rentabilizar. Esse tipo de serviço veio para dar mais mobilidade ao usuário. Ele pode cancelar a assinatura do apartamento quando quiser, sem precisar ficar preso a um contrato. Já no caso do carro, existem modalidades diferentes de assinatura. Ele trabalha em cima de 3 critérios. O período que você vai ficar, que geralmente ele vai de 12 meses a 48 meses, o tipo de carro que você gostaria de alugar e a franquia de quilometragem que ele vai precisar utilizar durante o mês, que elas variam entre 1.000 quilômetros a 3.000 quilômetros. Além do serviço por assinatura mensal, existe também a compra de cotas. Neste caso, você compra uma fração do produto e divide o valor total com outras pessoas interessadas. Esse tipo de serviço funciona, por exemplo, com lanchas e jet skis. O cliente torna-se coproprietário da embarcação, né? Normalmente de 6 a 8 donos, que você paga, na verdade, 1/6 da embarcação, então torna-se muito mais vantajoso financeiramente, e também tem uma empresa que administra o bem para você, né? Toda a parte de manutenção, contratação do marinheiro, a parte de seguro, as revisões preventivas, tudo tem uma empresa que administra, então o cotista não se preocupa com absolutamente nada. Uma lancha que custa R$300 mil, por exemplo, pode ser adquirida por R$50 mil a cota e sem carência no contrato, podendo vender essa fração a hora que quiser. Para a economista Janine Alves, o consumidor deve ficar atento na hora de finalizar as compras ou assinaturas. É necessário o ajuste entre 2 fatores: a necessidade do serviço ou produto e a disponibilidade financeira para a compra. Isso porque a facilidade pode levar as pessoas a comprarem serviços que não necessitam. E é bom não esquecer também de ler com atenção as informações do serviço contratado ou do produto. Ainda sobre economia, a Exagudesc divulgou os dados da inflação aqui na capital do estado relativos ao mês de março. Aqui no telão as principais informações, vamos a elas. Olha só, em março, que está fevereiro, mas é março, tá? Alta de 1,21% no custo de vida na capital catarinense, 0,31 ponto percentual maior do que em fevereiro, 0,32 ponto percentual maior do que em fevereiro de 2020, março, melhor dizendo, de 2020. Os preços aumentaram 2,92% no acumulado de 2022 e 11%, 2 dígitos, 11% nos últimos 12 meses. Os setores que mais aumentaram vão aparecer aqui para a gente agora. Transportes aumentaram 3,63%, puxados aí por combustíveis, puxados também pela disparada dos preços das passagens aéreas, e isso tudo responde por quase 2/3 da inflação do mês. A alimentação, que pesa muito também na composição do índice, aumentou 1,53% no cômputo geral. Aí teve tomate, beterraba, mamão, óleo de soja, batata, leite longa-vida, manteiga, tudo isso aumentou bastante no mês de março. As refeições fora de casa subiram um pouquinho menos. Na habitação, a alta no total foi um pouquinho maior, 1,75%. E aí, o campeão, ou melhor dizendo, o vilão, nesse caso, foi o gás de cozinha, que aumentou nada menos que 12,9% no mês de março. Mudando de assunto, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 250 quilos de maconha em Araquari, norte do estado. A droga estava em um veículo com 3 ocupantes que se envolveu em um acidente.
O automóvel que transportava droga com placas de Cascavel, no Paraná, se envolveu em um acidente na BR-101 e fugiu em seguida. Os agentes acabaram localizando o carro estacionado em uma área comercial às margens da rodovia. O motorista escapou a pé e deixou para trás a esposa e a filha de 3 anos. Dentro do automóvel foram encontrados vários tabletes de maconha. A mulher de 29 anos informou para os policiais a identidade do companheiro foragido. O homem, de 33 anos, é natural do Paraná e está com a carteira de habilitação cassada até 2029. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil da região pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores. E uma força-tarefa da segurança pública prendeu neste fim de semana um homem considerado um dos principais integrantes de uma facção criminosa. Ele estava foragido. As informações agora com o repórter João Paulo Cardoso. Rodrigo, o homem de 29 anos era considerado um dos principais integrantes de uma facção criminosa e estava foragido. Ele foi abordado por policiais descaracterizados dentro de um supermercado enquanto fazia compras em Palhoça, na Grande Florianópolis. O preso estava com 2 mandados de prisão em aberto por homicídio qualificado e participação em organização criminosa. Ele foi encaminhado à central de plantão policial da capital e depois levado ao presídio de Florianópolis, onde já está à disposição da Justiça. João Paulo Cardoso, de Florianópolis, para o Band Cidade. Obrigado, João. O fim de semana foi marcado também por muita violência no trânsito em Santa Catarina. Em 3 acidentes nas rodovias federais do estado, 5 pessoas morreram. No sábado, um acidente na BR-470 entre as cidades de Blumenau e Gaspar matou 3 pessoas e deixou outras 2 vítimas presas nas ferragens. As vítimas estavam em um carro que bateu contra uma caminhonete. Um outro veículo se envolveu no acidente. As vítimas são todas do carro que bateu na caminhonete. O motorista Antônio Jason da Silva, de 34 anos, Luciana Zimati, de 35 e Anthony Jackson Claudino, de 12, morreram na hora. Uma criança de 4 anos e uma adolescente, Vitória Claudino, de 15 anos, foram levados em estado grave para o hospital. O motorista da caminhonete teve apenas ferimentos leves e os ocupantes do terceiro carro não se feriram. O acidente provocou a interdição da rodovia nos 2 sentidos. Na madrugada deste domingo, na BR-101, em Balneário Camboriú, litoral norte do estado, um homem morreu quando a moto em que estava, com placa de Itajaí, bateu em um carro com placas de Santa Cecília. A vítima foi identificada como Wagner Lotte, de 33 anos de idade. O jovem morreu na hora. A ocorrência foi atendida pela equipe de resgate da Autopista Litoral Sul, concessionária da rodovia. Momentos depois, durante este atendimento, um carro bateu contra a viatura dos socorristas. 3 ocupantes estavam no veículo. Matheus Dalmoro, de 19 anos, foi arremessado para fora do carro e morreu logo depois de dar entrada no Hospital Ruth Cardoso. O amigo dele, Nicolas Moraes, de 18 anos de idade, foi levado em estado grave para o Hospital Marieta Conder Bornhausen, em Itajaí, e um terceiro ocupante não identificado foi encaminhado para o pronto atendimento. Hora de saber como vai ficar o tempo nesta terça-feira em todo o estado. Os detalhes agora para você no Band Cidade. A terça-feira vai ter nebulosidade variável com aberturas de sol em Santa Catarina. Entre o extremo oeste e a serra tem chuva isolada com trovoadas à tarde e à noite. As temperaturas vão estar amenas em todas as regiões. Em Florianópolis, mínima de 21 e máxima de 24 graus. Em Joinville, variação entre 21 e 26. Em Lages, 13 de mínima e 24 de máxima. E em Chapecó, os termômetros variam entre 15 e 25 graus. Vamos voltar a falar de política agora? Roberto Azevedo comigo de volta aqui no Band Cidade. Roberto, prefeitos renunciaram, a gente falou muito desse assunto aqui semana passada, não é? Para concorrer ao governo do estado, só que agora começa uma outra maratona, né? Até as convenções mesmo. Exatamente. Né? Agora é a hora de buscar apoio, alianças. É isso que os prefeitos... Vamos acompanhar aí as imagens da renúncia do prefeito de Jaraguá do Sul, Antídio Lunelli, que aparece ali cumprimentando correligionários. Foi um evento de 3 horas no Teatro da SCAR, lá em Jaraguá do Sul. O interessante é que o evento aconteceu no sábado, dia 2, mas o cargo já havia sido passado para o vice-prefeito Jair Franzner no dia anterior. Antídio Lunelli é o pré-candidato do MDB ao governo, assim como Gia Loureiro, que renunciou no dia 31 de março, nós mostramos aqui ao vivo, candidato do União Brasil. São os 2 prefeitos que renunciaram para concorrer ao governo de Santa Catarina.
Mas até as convenções, entre julho e agosto, eles precisam ganhar musculatura eleitoral. Precisam de apoio, partidos apoiando. Se for no quesito apoio interno e externo, Antídio já saiu atrás. O partido dele tem 96 prefeitos, 12 apareceram no evento. Tem 30 vices, 4 apareceram no evento. Estou falando só de MDB. De outro partido, tinha apenas o deputado estadual Vicente Caro Preso, do PSDB. Claro que o MDB tentou fazer a força dele, mas ele tem que conquistar o eleitor. Os grandes desafios de Jean Loureiro, do União Brasil, e de Antídio Lunelli é vencer a barreira dos municípios, ser conhecido no Estado e conseguir apoio de outros partidos. Caso contrário, vão ficar isolados e só viver das glórias do passado. Não é isso que eles querem. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Falar do esporte. Campeonato Catarinense, depois de 30 anos de espera, o torcedor do Brusque pôde finalmente soltar o grito de campeão. A festa do torcedor começou cedo em Brusque. E não seria por menos. O quadricolor estava em busca do bicampeonato. Vai dar Bruscão, com certeza. A gente está muito nervoso. É Bruscão, né, de certeza. 2-0 pro Brusque, hoje campeão. Empatar não, hoje é vitória. Bruscão, 2-1 na veia, galera. Hoje é bicampeão, bicampeão! No primeiro jogo da final, o placar ficou em 1-1 e com 2 golaços. E com isso, o Brusque entrou em campo precisando de um empate para ser campeão. Já o Camboriú precisava vencer. O torcedor queria ver as redes balançando, mas isso não aconteceu no estádio Augusto Bauer. O Brusque foi melhor na partida, mostrava mesmo estar em casa e mesmo com a vantagem do empate para ser campeão, se lançou ao ataque. Teve chances desperdiçadas, lances inacreditáveis e bolas paradas em Gabriel Félix. O Camboriú assustou na etapa final e com uma blitz quase fez o crime no Vale. Um jogo que envolveu ansiedade, nervosismo e que acabou ficando no 0-0. Mas nem por isso o torcedor do Brusque deixou de comemorar. A melhor campanha do campeonato catarinense foi confirmada com o título do Brusque. Melhor ataque da competição com 24 gols marcados, líder na primeira fase e uma invencibilidade de 14 partidas. O Brusque conquistou o título diante do torcedor no estádio Augusto Bauer e colocou fim ao jejum de 30 anos sem um título do estadual. Quem veste essa camisa tem que realmente entender o que essa cidade respira, o Brusque. Todo mundo se ajudou, todo mundo ajudou a chegar até aqui. É só agradecer a todos que fizeram parte desse campeonato. Merecido pela campanha, pelos números, estatísticos, pelo que jogou e pela torcida. E poder entrar para a história de um clube como o Brusque, vem numa crescente muito grande, né, no cenário nacional. Somos bicampeão catarinense depois de 30 anos. É uma felicidade imensa. Parabéns ao Brusque. Mudando de assunto, depois de 2 anos cancelada por causa da pandemia, a procissão do Senhor Jesus dos Passos voltou a emocionar fiéis cristãos nas ruas da capital. A maior manifestação religiosa de Santa Catarina reuniu um grande público neste fim de semana. A celebração começou na manhã de sábado na Capela Menino Deus, do Hospital de Caridade. Depois da missa, os objetos usados na procissão foram levados para a Catedral Metropolitana. À noite, as imagens do Senhor dos Passos e de Nossa Senhora das Dores foram trasladadas para a Catedral Metropolitana. No domingo, milhares de pessoas acompanharam a procissão propriamente dita, que caracteriza a Via Crucis. Gente da comunidade representou as pessoas que acompanharam Jesus Cristo em direção ao Monte Calvário. Após percorrerem o centro da cidade, as imagens retornaram para a frente da catedral, onde ocorreu o sermão e o esperado encontro do Senhor Jesus dos Passos e de Nossa Senhora das Dores. Depois, a procissão seguiu para a Capela Menino Deus, sempre acompanhada pelos fiéis. A Polícia Militar estimou um público de 10 mil pessoas no cortejo de sábado e de 20 mil pessoas no domingo.
E é isso, o Band Cidade de hoje fica por aqui. As reportagens desta edição estão no YouTube da TVBV. Para acessar, basta apontar a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí mais informações do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Mais Santa Catarina você confere amanhã, 12h30 no Jogo Aberto do SC e 12h50 no SC Acontece. Forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.